Sejam bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política, o seu espaço para discutir sobre política e geopolítica do Brasil, com análises de fontes e conversas amigáveis. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Junto com o Rafael e a Isabela, vamos examinar fatos e fontes, explicar conceitos e jargões políticos e ajudar você a formar sua própria opinião. Prontos? Vamos à conversa de hoje. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é um tema, fascinante e bem complexo, a Lei Magnitsky. Ela começou como uma resposta, a um evento bem trágico lá na Rússia, mas acabou evoluindo para uma ferramenta geopolítica americana com um alcance impressionante. Global mesmo, e capaz de gerar ondas de impacto em vários países, inclusive com potenciais ecos aqui no Brasil. A gente tem em mãos uma fonte bem detalhada que busca destrinchar essa legislação. Nossa missão aqui é entender a fundo como ela opera, Qual a origem, as consequências concretas para quem é alvo das sanções e por que ela provoca debates tão acalorados, especialmente considerando tensões recentes envolvendo o Brasil, que são mencionadas especificamente no material que a gente analisou. Então, bora começar a conectar esses pontos? Exato. E entender mecanismos como a Lei Magnitsky é crucial hoje em dia. Ela é um exemplo muito forte de como sanções financeiras viraram, armas na política internacional, E como uma decisão administrativa de um país só pode gerar repercussões econômicas, diplomáticas enormes em outros lugares. A história começa lá em 2012, Bem focada num caso específico. A morte do advogado russo Sergei Magnitsky. Foi em 2009, depois dele denunciar um esquema gigante de corrupção envolvendo autoridades russas. A lei original americana buscava punir os responsáveis diretos por essa morte. Sim, mas o ponto de virada mesmo foi em 2016. Foi aí que veio o Global Magnitsky Act. Isso mudou tudo. A lei deixou de ser só sobre a Rússia, Passou a ser aplicável a qualquer estrangeiro em qualquer lugar do mundo, desde que acusado de corrupção significativa ou graves violações de direitos humanos. O alcance ficou, muito maior. E um ponto interessante que a fonte destaca, a sanção não é uma ordem judicial. Não é algo que um banco aqui no Brasil, por exemplo, teria que cumprir por força de lei nossa local. É um ato administrativo do governo americano. Do Departamento do Tesouro, especificamente. Como que ela tem tanto efeito prático no mundo todo, então? Aí que tá o pulo do gato, A eficácia dela vem da dinâmica de adesão voluntária. Na prática, os grandes bancos, as empresas globais, eles escolhem cumprir as sanções americanas. E por quê? Sim. Simples. Para manter o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos e poder operar em dólar. Que é vital, No mercado global. É uma escolha estratégica, bem clara. Ou você mantém negócios com a pessoa sancionada, ou mantém o acesso ao maior mercado do mundo. A decisão quase sempre é óbvia. Faz todo sentido. É uma pressão econômica fortíssima. E essa abordagem parece que inspirou outros, certo? Com certeza. Vários países e blocos criaram leis parecidas. Canadá, Reino Unido, União Europeia, os países bálticos. Isso significa que ser alvo da Magnitsky americana pode criar um efeito dominó, fechar portas em muitos outros lugares importantes também. Uma rede de sanções, então. Exatamente. E os gatilhos para acionar isso, segundo a fonte, são essas acusações de corrupção em larga escala ou graves violações de direitos humanos. Embora seja uma decisão administrativa, o material que a gente viu indica que ela geralmente se baseia em análises bem detalhadas, às vezes usa investigações de comissões do Congresso e do Senado americanos que olham o caso pela ótica do direito internacional, dos direitos humanos, e isso gera relatórios bem substanciais. E o material que a gente está analisando traz um exemplo bem concreto, Envolvendo uma figura brasileira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É muito importante deixar claro aqui, a gente está relatando a descrição e a justificativa que foram apresentadas pela autoridade americana na fonte que a gente consultou. Ok. Segundo esse documento, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções alegando que o ministro teria liderado o que eles chamam de campanha opressiva de censura,
detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados. As ações que a fonte lista como base para isso incluem suspensão de perfis em redes sociais, que eles veem como violação da liberdade de expressão, prisões preventivas consideradas sem base legal clara, aí mencionam figuras ligadas a Bolsonaro, como um jornalista que ficou detido mais de 1 ano, uma atuação descrita como de juiz e júri em processos, além de congelamento de bens, cassação de passaportes e uso de processos sigilosos contra críticos. É bom repetir, essa é a visão e a argumentação que a fonte reporta como sendo da autoridade americana que aplicou a sanção. Entendido. E, olha, independentemente do caso específico, as consequências de uma sanção Magnitsky, como a fonte detalha, elas são projetadas para serem, assim, devastadoras. O objetivo é claro, asfixiar financeiramente e isolar totalmente o indivíduo. A fonte usa até uma expressão forte, fala em uma espécie de morte fiscal do CPF. Nossa, morte fiscal do CPF. É pesado. E começa com um bloqueio financeiro mais óbvio, né? Bens e contas nos Estados Unidos congelados, mas o impacto real vai muito, muito além disso. Gera restrições bancárias e de crédito no mundo todo. A pessoa pode ter uma dificuldade enorme para acessar o próprio dinheiro, para investir, comprar ou vender imóveis, basicamente para operar financeiramente em qualquer lugar que esteja conectado ao sistema internacional. E soma isso as restrições de viagem. O visto americano é cancelado na hora. Entrada nos Estados Unidos proibida e, como a gente falou, com leis parecidas em outros países, o indivíduo pode acabar barrado também no Canadá, Reino Unido, União Europeia. O mundo fica pequeno, né? E tem uma camada que talvez seja menos óbvia, mas que parece igualmente paralisante. A perda de acesso a serviços do dia a dia, digitais, financeiros. Empresas americanas gigantes tipo Visa, Mastercard, Google, Apple, Meta, dona do Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter, Amazon Web Services podem simplesmente cortar o acesso. Imagina ficar sem cartão de crédito, perder acesso a seu e-mail, às redes sociais, armazenamento na nuvem, aplicativos que a gente usa todo dia. É uma desconexão forçada do mundo moderno. E por último, mas não menos importante, vem o estigma social. A pessoa que é sancionada ganha uma reputação internacional péssima. O termo que a fonte usa é que ela se torna tóxica ou radioativa. Amigos, parceiros de negócios, bancos, até a família podem começar a se afastar, com medo de serem contaminados, sabe? Ou de sofrerem sanções secundárias por associação. Isso leva à perda de influência, ao isolamento social e, claro, a um escrutínio pesado da mídia. É uma desintegração que não é só financeira, é social e digital também. Essa ideia de contaminação me leva a outro ponto que a fonte explora bastante. O tal do círculo tóxico. Quer dizer, a lei não mira só o indivíduo, mas também a rede de apoio dele. Qual é a lógica disso? A lógica, segundo a análise que a gente viu, é impedir que familiares, amigos, sócios sirvam de laranja, né? Para esconder ou proteger os bens do sancionado. A lei parte de uma presunção de controle. Basicamente, presume-se que quem está perto age em benefício do sancionado, a não ser que consiga provar o contrário. Isso amplia muito o alcance da pressão. E quem exatamente pode cair nessa rede? A fonte detalha vários níveis, né? Começa com a família direta, cônjuge, filhos. Tem exemplos na fonte de filhos de oligarcas russos com bens congelados só por serem filhos. Mas pode ir além, né? Pais, irmãos e até família estendida, tipo primos, cunhados, se houver transferências de dinheiro suspeitas entre eles. Exatamente. Isso se estende para o lado profissional também. Sócios, fornecedores, que são muito importantes, clientes grandes. A fonte até menciona um limite hipotético. Se uma empresa depende demais de negócios com sancionado, tipo 40% da receita vem dali, ela pode ser vista como cúmplice ou facilitadora. E até os prestadores de serviço, advogados, contadores, entram numa zona de risco se continuarem ajudando o sancionado. Cria um dilema ético e prático gigante para eles.
Puxa vida, e como é que as autoridades americanas conseguem mapear essas redes todas que parecem super complexas e rastrear o dinheiro? Olha, a fonte aponta para o uso pesado de tecnologia avançada. Isso inclui monitorar os fluxos financeiros globais pelo sistema SWIFT, aquela rede que os bancos usam para conversar no mundo todo, né? Usam análise de gráficos de relacionamento para ver as conexões financeiras, algoritmos que preveem padrões suspeitos e vigiam transações de cartão de crédito, mercado imobiliário global. É muita coisa. Além da tecnologia, eles contam com informações dos próprios bancos, que são obrigados a reportar atividades suspeitas por causa das regras de compliance. Compliance, ou seja, aquelas regras internacionais para poder operar, né? Entendi. E também dados de empresas de tecnologia, Google, Apple, Microsoft, monitoram e reportam, e até informações de funcionários públicos em outros países. É uma rede de vigilância financeira bem ampla. Nossa, isso explica por que tentar ajudar alguém que foi sancionado, ou mesmo só ignorar a sanção, é descrito como algo tão arriscado na fonte. O texto é bem direto ao dizer que indivíduos ou empresas que mantêm esses laços podem acabar sendo sancionados também, por associação, e aí perdem um acesso ao mercado americano. Chama isso de suicídio financeiro. É forte. E a pressão vai subindo de nível, pode chegar até o Estado. Se um governo decide, assim, ativamente proteger um indivíduo sancionado, a fonte descreve um cenário extremo, onde os Estados Unidos poderiam ativar o que o texto chama de protocolo de destruição total contra o país inteiro. Isso gera o que a fonte chama de medo reverso. O abandono rápido e total do sancionado por todo mundo ao redor passa a ser visto como a única estratégia segura para não ser arrastado junto. Então, na prática, quem tem que cumprir são todas as instituições que querem continuar no jogo financeiro global que é dominado pelo dólar. Bancos americanos, estrangeiros, Visa, Mastercard, as Big Techs. A fonte até menciona que bancos suíços, que eram famosos pelo sigilo, hoje colaboram ativamente com os Estados Unidos por causa desses acordos de compliance global. Ninguém quer ficar de fora do sistema. O que nos leva a uma questão crucial que o material explora. Quais seriam as consequências se um país, e a fonte usa o Brasil como um cenário hipotético, decidisse desafiar essas sanções e proteger um alvo? A análise que eles fazem projeta um quadro bem sombrio, descrito como uma potencial morte clínica da economia. Morte clínica. É um cenário muito forte. Você pode detalhar os principais impactos que eles projetam nessa simulação? Claro, a fonte agrupa os impactos em algumas categorias principais. Primeiro, o isolamento financeiro e digital. Os bancos do país poderiam ir para a lista negra americana, a tal da SDN List. Aquela lista de nacionais especialmente designados, que bloqueia transações, né? Essa mesma. Cortaria o acesso ao dólar, causando um efeito dominó tecnológico no sistema bancário. Isso poderia ser seguido por um apagão digital, com as Big Techs cancelando serviços de nuvem, licenças de software. Afetaria tudo, desde o Internet Banking até o Pix. A fonte também menciona o possível congelamento das reservas internacionais do país, que estão lá fora. E além do financeiro e do digital, o que mais? Aí entra o impacto humano direto, que a fonte realmente enfatiza como um mais devastador. Teria uma crise na saúde, porque a importação de insumos farmacêuticos e equipamentos médicos seriam interrompida. A fonte estima que o Brasil importa a maior parte disso. Faltaria insulina, quimioterapia, respirador. Uma crise alimentar gigantesca. O país depende muito de fertilizante importado, 85% segundo a fonte. Sem ele, a produção agrícola cairia drasticamente, preços iam disparar, exportação pararia. Quebraria o agronegócio. Uma crise energética. Pararia a importação de petróleo e gás, faltaria combustível, teria apagão elétrico. E um isolamento tecnológico geral, afetando universidades, empresas, pesquisa médica. A fonte projeta também um êxodo de profissionais qualificados, que eles chamam de genocídio intelectual, e um risco até para o sistema de previdência, se os fundos de pensão tivessem ativos congelados lá fora. Existe alguma forma de reverter uma sanção Magnitsky? Ou, sei lá, de se proteger dela antes? Olha, a fonte é bem direta nisso. Reverter é raríssimo e complexo. Exigiria provas muito fortes de que a pessoa não estava envolvida, ou então demonstrar que já houve responsabilização, que o comportamento mudou.
Tem uma janela pequena para reversão se for do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos, mas é muito excepcional. No caso específico que o material cita, menciona-se que o ministro Moraes acreditaria na possibilidade de reverter via diplomacia ou justiça americana, mas a própria fonte ressalta que é extremamente difícil. E quanto a se proteger antes? Tipo, usar paraísos fiscais, ter várias cidadanias, criar estruturas empresariais super complexas. Isso funciona? Olha, o CENI vou citar o seguinte: a análise que a fonte apresenta considera tudo isso como ilusões de proteção. Paraísos fiscais já estariam sob pressão e colaborando com os Estados Unidos. Múltiplas cidadanias não adiantariam porque a sanção segue a pessoa e os países aliados tendem a fazer o mesmo. E estruturas complexas de holdings, trusts. Segundo o documento, a tecnologia americana conseguiria rastrear até o beneficiário final de qualquer jeito. Então, se reverter é quase impossível e se proteger é ineficaz. Qual a conclusão da fonte sobre a única estratégia que resta para quem está na órbita de alguém sancionado? A conclusão é búrea, viu? É o abandono total e imediato do indivíduo sancionado por toda a sua rede. A lei criaria, segundo a análise, uma epidemia de medo. Familiares, amigos, advogados, parceiros, todos se afastariam para não serem contaminados. Tentar proteger o sancionado só pioraria a situação, poderia arrastar mais gente junto. A fonte sugere que isso quebra até laços de lealdade, sabe? A autopreservação acaba falando mais alto. Voltando àquele cenário hipotético para o Brasil que a fonte desenha. Se houvesse uma decisão de ignorar as sanções, talvez por uma ideia de blindagem institucional aqui dentro, a fonte até simula uma frase tipo, o STF irá ignorar. O que aconteceria na prática, segundo essa análise? A simulação que eles fazem projeta um colapso bem rápido. Pânico de investidores já na primeira semana depois de um eventual ultimato americano, seguido de retaliações financeiras e fuga de capitais na segunda e o começo do apagão digital já na terceira semana. Mas como a gente já comentou, o foco principal da análise deles recai sobre o custo humano real. O custo que viria da interrupção das importações essenciais de remédios, fertilizantes, da crise de energia, do isolamento tecnológico. A conclusão final da fonte sobre isso é bastante direta, né? Sim, muito direta. Afirma que, apesar das aparências de autonomia, países como o Brasil seriam, na verdade, brutalmente dependentes do sistema internacional para coisas vitais. E que desafiar o sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos seria um luxo que países dependentes não podem pagar, sob risco de consequências catastróficas para a própria população. É uma visão bem crua sobre os limites da soberania na prática econômica global de hoje. Ufa! Uma análise bem densa mesmo. Recapitulando então, a gente explorou a Lei Magnitsky desde a origem específica dela até se tornar essa ferramenta global americana, com um poder imenso de causar isolamento financeiro, social e até digital nos indivíduos-alvo e nas suas redes de contato. E a gente detalhou bastante o cenário hipotético que foi apresentado na fonte, sobre os riscos sistêmicos enormes que um país poderia enfrentar se decidisse desafiar essas sanções, dada a dependência da economia globalizada. Complexas de interconexão financeira e geopolítica que moldam o mundo hoje. Mostra como certos mecanismos de poder operam, muitas vezes de forma invisível para o grande público, mas com efeitos muito concretos na vida das pessoas e na estabilidade das nações. E isso deixa A gente com uma questão para pensar, né? baseada estritamente no que a fonte apresentou sobre essa dinâmica de dependência e a forte pressão por conformidade, que espaço real para a soberania nacional existe dentro do atual sistema financeiro global, quando mecanismos administrativos de um país, alavancados por tecnologia e pela centralidade do dólar, podem ter um impacto tão avassalador como esse que foi descrito. O que significa autonomia nesse contexto? Fica a reflexão. Bom, esperamos que esta análise detalhada da fonte sobre a Lei Magnitsky tenha sido útil e, quem sabe, provocado novas perguntas. Foi ótimo explorar esses pontos tão complexos. Continue com a gente para futuras análises e descobertas. Até a próxima. Obrigado por terem assistido até aqui.
Nos veremos nos próximos vídeos.